pessoal, fiz esse vídeo para falar sobre as novidades e os pontos mais importantes do Imposto de Renda 2021. Para começar, a expectativa era que a tabela fosse atualizada já para o ano de 2020, mas isso não aconteceu. Então segue a mesma tabela do ano passado dos valores de obrigação. Ou seja, quem recebeu acima de R$ 28.500 rendimento tributável é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. A principal mudança, que engloba muitos contribuintes esse ano, é a obrigatoriedade de declarar o valor recebido do auxílio emergencial, mas somente caso você também tenha tido receita tributável acima de R$ 22.800. Nesse caso, vai declarar os R$ 22.800 da renda tributável mais o valor do benefício, do auxílio emergencial. Se você se enquadrar nesse caso, terá a obrigatoriedade de devolver esse auxílio emergencial, que significa que você tinha uma receita superior ao que era permitido para receber o auxílio. Quando a gente for transmitir a declaração, na hora do recibo de entrega, automaticamente já vai gerar uma DARF com o CPF do contribuinte para pagamento da devolução do benefício. E isso se enquadra também para o caso dos dependentes, né? Então, se você tem um dependente e esse dependente recebeu o benefício, mas ele for lançado na sua declaração e você se enquadrar nesse critério de receita tributável acima de R$ 22.800, esse dependente também terá que devolver esse benefício, vai ser uma DARF no CPF dele. Outro ponto que aconteceu bastante no exercício 2020 devido a essa pandemia foi o saque do FGTS emergencial. O valor do saque do FGTS emergencial, se foi sacado durante o ano de 2020, precisa ser declarado no imposto de renda. Ele é isento, ele não vai gerar nenhum valor a pagar, mas ele é uma renda, então precisa ser declarado lá no campo de rendimentos isentos. Então quem sacou precisa passar os valores para a gente declarar no Imposto de Renda 2021. Um assunto que sempre é polêmico é quem opera na Bolsa de Valores, day trades e futuros, etc. Mesmo tendo tido prejuízo, somente prejuízo no ano de 2020, tem que declarar esses valores no imposto de renda, né? Tem campos específicos para os prejuízos em day trade e bolsa de valores. Não tem como fugir dessa questão, porque as corretoras, elas retêm na fonte o imposto de renda, então elas já declaram para a Receita o seu CPF dizendo que você fez alguma operação na bolsa. Então, mesmo com prejuízo, deve ser declarado. Para quem é sócio de empresa, não é nenhuma novidade, é só um lembrete que além dos rendimentos isentos, que são a participação nos lucros, né, o lucro da empresa, e os rendimentos tributáveis, que é o Prolabore, também deve ser declarado lá nos bens o valor das cotas de capital social. Tem um item exclusivo para essa informação no imposto de renda. Uma novidade para a declaração de 2021 é um código específico para criptoativos, criptomoedas. Então, quem teve lá em 31 de dezembro de 2020 saldo em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, tem que também ser declarado nos bens. Profissionais liberais. Desde janeiro de 2021, entrou em obrigatoriedade a questão do Carnê-Leão Web. Então, quem é profissional liberal, como advogado, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, não tem mais como baixar o programa do Carnê-Leão e ir preenchendo durante o ano e transmitir só em abril do outro exercício. Não, tem que ser feito mensalmente, lançamento do CPF dos pacientes e valor que eles pagaram, as despesas do consultório, né, do escritório, e transmitir mensalmente para a Receita Federal, né? Em tempo real já a Receita vai ter a informação das receitas desses profissionais liberais. Então não dá para esquecer de recolher o INSS, né, gente? Como agora vai ser instantâneo, precisa também ter esse recolhimento para cruzar os dados na Receita. E sobre cruzamento de dados, como a Receita Federal, a gente sabe que ela está cada vez mais tecnológica, cruzando dados de forma automatizada, com inteligência artificial. Então qualquer inconsistência é pega de forma praticamente automática, não tem mais a necessidade de um fiscal da Receita analisar. O cruzamento de dados é feito automatizado. E eu separei uma listinha das principais declarações que as fontes pagadoras fazem que cruzam com a sua declaração de imposto de renda e pode colocar na malha fina de forma automática se for esquecida de declarar. Por exemplo, a DIRF, que é a declaração que as empresas fazem dos trabalhadores de carteira assinada ou de alguém que prestou um serviço terceirizado para elas, declarando quanto que pagou de salário, quanto que teve de desconto de INSS, de imposto de renda e até do plano de saúde que é descontado na empresa. Existe também a DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Nela, os cartórios de registro declaram para a Receita Federal o CPF de quem comprou ou vendeu algum imóvel durante o ano de 2020. Então, esse cruzamento é feito automático. Se você vendeu ou comprou algum imóvel, a Receita já tem acesso a esses dados.
Na declaração de operações médicas, as clínicas de saúde informam para a Receita o CPF dos pacientes e o valor pago durante o ano de 2020, e os profissionais de saúde que são profissionais liberais declaram no Carnê-Leão o CPF de cada paciente. Então, despesas médicas de saúde são cruzadas também de forma automatizada. Existe também a e-financeira, onde as organizações financeiras transmitem para a Receita Federal informações de movimentações bancárias acima de R$2.000 nas contas das pessoas físicas. Então, mais uma forma da Receita cruzar dados. Referente às ações, operações na bolsa, como eu já havia falado, as corretoras elas retêm imposto na fonte. Então, elas precisam informar para a Receita o CPF de quem elas reteram, Então, já é cruzado automaticamente. Quem teve operação na bolsa, a Receita já está sabendo dessa informação de forma antecipada. E o último item é sobre doação de valores ou recebimento de doações. As doações elas são tributadas pelo Estado, tanto doação referente à herança, quanto você doar um dinheiro para alguma pessoa, são tributados pelo Estado, mas alguns estados já têm convênio com a Receita Federal para transmitir esses dados. Então, mesmo sendo tributado pelo Estado, os valores recebidos ou doados devem ser declarados lá nos isentos na declaração do imposto de renda. Então, a gente vê que o cruzamento de dados da Receita Federal está cada vez mais afinado e fica difícil de fugir do leão, Não dá para esquecer de declarar nenhuma renda. E quem tem obrigatoriedade de declarar e não fizer a declaração, vai ter o CPF bloqueado, ou seja, não vai conseguir nem fazer movimentação da sua conta bancária. E referente à restituição, esse ano a restituição inicia dia 31 de maio, começando, como sempre, por idosos, portadores de doenças graves, mas logo em seguida vem uma fila de entrega. Então, quem entregar a primeira declaração, restitui primeiro. Foi liberado também questão de pedir a restituição em contas de pagamento de fintechs, que até ano passado tinha algumas, mas não eram todas que permitiam. Esse ano as fintechs estão liberadas para receber restituição. Bom, gente, acho que é isso, então vamos lá separar a documentação e tá dada a largada do Imposto de Renda 2021.